Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 850. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília, 1 hora e 12 minutos pelo horário do Algarve, de onde gravo esse episódio junto com o professor Bagdadi. Aliás, cá está, dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Bastante tarifado, segue o professor Bagdadi. É da vida? É da nova dinâmica internacional dos nossos tempos. E Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. O Tanguy, começamos falando sobre Brasil na China, Lula na China. Teve saia justa, teve acordo, teve comércio, teve investimento, teve Ucrânia, teve tudo isso e mais um pouco. É isso, Tanguy? Vamos nessa? Daniel Souza, fazia muito tempo que você não me jogava na pauta, ainda mais com essa ânsia toda, né, de já jogar todos os assuntos. Daniel Souza, seja muito bem-vindo, prazer estar aqui mais uma vez para esse bate-papo 850, rapaz, 850 vezes a gente apareceu aqui para falar só de bate-papo, né? Fora os que não estão numerados aí. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixo boas-vindas ao pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, pessoal também que nos acompanha pelo podcast. Eu acho que chegou a hora, Daniel, da gente fazer um breve balanço aqui sobre a visita do Lula a Pequim. A gente sabe, Daniel, que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, é um dos grandes investidores no Brasil, é um país que tem uma capacidade de articulação internacional que para o Brasil é muito útil, muito importante. Então a gente vem falando aqui que o Brasil ele tem que tomar cuidado, sim, para não ser visto como um país que está alinhado em excesso à China. Agora, a presença brasileira na China, a presença do Lula na China é fundamental, né? É indispensável. A gente está falando sobre um parceiro importantíssimo para o Brasil e vários recados foram dados lá. Me parece que o objetivo ali também é demonstrar que, olha, Brasil e China concordam em muitas coisas. Então, lá de Pequim, Daniel, o Lula, por exemplo, criticou a guerra comercial, disse que, olha, tarifas não têm vencedores, isso é uma frase que, aliás, o Xi Jinping costuma utilizar. É uma guerra comercial como essa aí que o Trump está iniciando, traz apenas perdedores. O Lula também defendeu o papel da OMC, né? Então a OMC não pode ficar escanteada como está. A Organização Mundial do Comércio vem passando por um processo de enfraquecimento muito grande desde o primeiro mandato de Donald Trump. Joe Biden aprofundou o enfraquecimento da OMC. A gente tem agora Donald Trump aprofundando ainda mais. E ele foi crítico também, né? Também lá da China, foi crítico às guerras tanto em Gaza quanto à Ucrânia. Em grande medida, Daniel, ele sabe que isso tudo tem eco no governo chinês. O governo chinês também tem posturas bastante parecidas em todos esses pontos. Agora, naturalmente, Daniel, um dos assuntos mais importantes que o Lula foi tratar na China é a questão dos investimentos, né? A China, quando a gente diz que é a maior parceira comercial do Brasil, ela é a maior, mas é de muito longe a maior. O comércio que o Brasil faz com a China hoje é o dobro do comércio que o Brasil faz com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E quando a gente fala sobre investimentos, é outra área que a China também tem condições de se tornar ainda mais importante do que já é atualmente. No dia de ontem, por exemplo, na segunda-feira, o Lula, lá da China, anunciou que a China se comprometeu a investir 27 bilhões de reais no Brasil. Investimentos destinados a várias áreas, como energia limpa. Aliás, os investimentos chineses em energia aqui no Brasil são bastante grandes. Carros elétricos, a gente tem visto, né, Daniel, cada vez mais carros elétricos chineses circulando nas ruas brasileiras e sendo produzidos no Brasil. Mineração e uma área que houve o anúncio de um grande investimento chinês no Brasil, é a área de delivery. Uma gigante chinesa, que é a Meituan, prometeu investir 3,2 bilhões de reais no Brasil para implantar, aqui no Brasil, um aplicativo que é o Kita,
que vem para competir diretamente com o iFood. Só para a gente ter noção, Daniel, a Kita ela já opera na China, em Hong Kong e na Arábia Saudita, e só em 2024 a Kita serviu 98 milhões de refeições, né? Entregou 98 milhões de refeições. Um ponto importante é que o iFood também entrega 98 milhões por mês. A Kita, no entanto, Daniel, entrega 98 milhões de entregas por dia. Então é gigantesco, é um negócio realmente muito grande e existe a expectativa, portanto, dessa empresa chegar no Brasil e já começar a operar no ano de 2025. Existe a expectativa de explorar o mercado que voltou a crescer, passou por uma retração depois da pandemia, agora volta a crescer. Então, uma gigante chinesa, e a gente sabe como essas entregas estão presentes no Brasil todo, traz uma série de questões acerca dos direitos dos entregadores. Então, há até uma expectativa de que, agora tendo concorrência para o iFood, talvez as relações de trabalho também possam mudar um pouco, não sabe se para bem ou para mal, mas o fato é que vem um investimento bastante grande. Outra que foi anunciada também é uma rede fast food chinesa, a Meeshui, que vem também para o Brasil. Espera se instalar aqui. Trouxe apenas uma curiosidade, Daniel. O nome completo da empresa, que é Meeshui Bingsheng, significa Cidade do Gelo com Mel e Neve. Eu trouxe isso porque eu achei poético, tá? Então, o nome completo da empresa, uma empresa chinesa que também vem para o Brasil. Então, esse é o tipo de discussão, Daniel, que para o Brasil é realmente muito importante. O Lula fez questão de mostrar que, olha, Brasil e China têm muita proximidade. O Lula disse, por exemplo, que apesar dos 15 mil quilômetros de distância, Brasil e China nunca estiveram tão próximos. Tudo isso, Daniel, no momento em que o Haddad, por exemplo, esteve nos Estados Unidos recentemente, foi lá no Vale do Silício, exatamente para sinalizar para empresas americanas que há espaço para investir no Brasil. Então, o Brasil, por exemplo, ele contrata muito serviço de data center. O que ele diz é, olha, no Brasil tem energia barata, tem espaço, tem tudo que vocês possam querer para instalar data center já no Brasil. E me chamou a atenção que o Haddad, assim que voltou dos Estados Unidos, ele disse que o Lula não escolherá nem a China e nem os Estados Unidos. Essa é a postura que a gente espera do Brasil, né, Daniel? É de fato se aproximar da China e é demonstrar que, olha, o fato do Brasil se aproximar da China não significa que o Brasil vai deixar os Estados Unidos de lado. É uma postura na qual o Brasil ele tenta ganhar de todos os lados. E aí olha como é que essa postura do Brasil de se aproximar de fato, de ir lá, de estar presente, de ter a visita, ela traz resultados para o Brasil. A gente teve uma mensagem, Daniel, pelo X, né, pelo antigo Twitter, do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, direcionado ao Mauro Vieira, o ministro das Relações Internacionais do Brasil. Então, o que o Andriy Sybiha escreveu no Twitter, né, no X, é que espera que o Brasil dê apoio a um cessar-fogo incondicional de 30 dias, como primeiro passo aí para tentar estabelecer uma solução pacífica mais para frente. Então, o Brasil acaba também entrando no mapa, o Brasil acaba sendo um país que consegue dialogar, ser um interlocutor de outros países também. Então, parece, Daniel, que a visita à Rússia, beleza, tem ali uma questão de relações públicas, né, com a Rússia, um país importante e tudo, mas na China, particularmente, o Lula volta com bem mais resultados na mala, bem mais coisas para apresentar, tanto em termos de relevância política, de importância, de estar ali presente junto a uma das maiores potências mundiais, mas também resultados econômicos para o Brasil, Daniel. No dia de ontem, inclusive, a gente destacou, né, Tanguy, essa postura do Haddad e também do ministro Rui Costa, até de forma um pouco desconectada positivamente da postura até do presidente Lula, um pouco mais, digamos assim, mais enérgica numa vontade de um alinhamento maior em relação aos chineses. Agora, é muito interessante também o Lula falar de questões relacionadas a tarifas sendo um problema, etc. Para a China faz sentido esse discurso, porque a China tem sido uma defensora entusiasmada do livre comércio. Para o Brasil não faz nenhum sentido, Tanguy, porque o Brasil está muito longe de ser um defensor do livre comércio. É um país que pratica tarifas de importação super elevadas. Então, é um discurso que soa muito artificial, né? O Brasil criticar
tanto as tarifas, quando ele, Brasil, é um praticante de tarifas há tanto tempo e nesse presente momento. Já quando fala de fortalecimento de organismos multilaterais, aí não, o Brasil é muito coerente nessa questão de defesa dos organismos multilaterais. O que o Brasil não é coerente é quando ele critica tarifas e pratica tarifas, né? Aí fica um pouco estranho, aí você tem uma situação onde a legenda não tá alinhada com o que o áudio está dizendo. Digamos assim, isso é algo que também chama a atenção no discurso do presidente brasileiro. Teve ali também uma questão relacionada a uma gafe, né? A primeira-dama acabou fazendo um questionamento em relação ao TikTok, gerou-se ali um certo desconforto, até porque TikTok é uma temática super sensível na China, é uma plataforma super estratégica, etc., mas o saldo para o Brasil acaba sendo bastante positivo, particularmente por conta desses investimentos que são volumosos e caso eles realmente se confirmem, caso eles realmente venham para o Brasil, pode aí trazer algum dinamismo em alguns setores específicos. Aliás, Tanguy, tivemos hoje, né, o Donald Trump fazendo a sua primeira viagem internacional que não foi para o México, não foi para o Canadá, não foi para o Reino Unido, não foi para a Austrália, não foi para Não foi nem para países, Israel. não foi para Nem para Israel. Israel, pois é. Aliás, nessa visita, o Donald Trump não irá a Israel, estará ali muito perto e essa ausência em Israel também tem chamado bastante atenção. A primeira visita internacional de Donald Trump foi para a Arábia Saudita. E nós tivemos aí um anúncio de um compromisso histórico de investimentos de 600 bilhões por parte da Arábia Saudita nos Estados Unidos, investimento estrangeiro direto. Há pouco nós falávamos de 27 bilhões de investimento chinês De no Brasil. Reais. Então a diferença, inclusive, de moeda. O Sim. que é importante e tal, mas aqui a gente está falando de 600 bilhões de dólares. E o interessante foi que o Donald Trump, que mais? O Donald Trump quer que esses investimentos cheguem a 1 trilhão de dólares, né? Então existe ali uma preocupação em tentar esticar ainda mais esses investimentos, em tentar realmente ampliar ainda mais esses investimentos sauditas, os sauditas que historicamente são grandes investidores nos Estados Unidos, tá? Isso não é exatamente uma novidade, mas claro que esse montante chamou demais a atenção. E também tivemos o anúncio de um acordo na área de defesa, na prática um acordo de venda de armamentos de primeira linha dos Estados Unidos para os sauditas no valor de 142 bilhões de dólares, o que tem sido colocado pela imprensa internacional como a maior venda de armas da história do planeta, né? O maior acordo de venda de armas da história do planeta, o que é algo que também chama demais a atenção, né? No total, os dois líderes, né, o MBS e o Trump, também assinaram aí mais de uma dúzia de acordos para aumentar a cooperação entre as Forças Armadas, os departamentos de justiça e as instituições culturais dos seus governos. É o Donald Trump pegando o planisfério e pensando: quem é mais importante para os Estados Unidos nesse momento? A Arábia Saudita. Quer dizer, a Arábia Saudita acaba sendo ali a escolha natural. Não que a Arábia Saudita em algum momento tenha deixado de ser importante para os Estados Unidos, tá? Eu acho que isso é importante de ser registrado, é importante que fique muito claro, mas nós temos aqui a Arábia Saudita sendo colocada ali numa outra prateleira, e isso chama demais a atenção quando a gente pensa na visita do Donald Trump. Mas o Donald Trump vai ali tentando enfileirar uma série de anúncios positivos, e nesse caso em particular investimentos que estão sendo trazidos para os Estados Unidos. Vamos ver se eles se confirmam efetivamente, mas o anúncio acaba trazendo bastante impacto. E outra coisa que chamou muita atenção nessa visita, Daniel, a pedido do governo saudita, o Trump anunciou que pretende retirar as sanções que estabelece, que os Estados Unidos impõem à Síria.
Daniel Souza, isso é uma mudança muito importante. Só para a gente lembrar, né, quando a gente fala sobre essa relação entre Estados Unidos e Síria, a Síria é considerada pelos Estados Unidos como país patrocinador do terrorismo, o que é uma categoria que atualmente só tem 4 países. A Síria está nessa lista desde 1979. Ela é acompanhada hoje por Coreia do Norte, Síria. Perdão, Síria, Coreia do Norte, Irã e Cuba. São os únicos 4 países que estão nessa lista. A Síria está desde 1979 nessa lista. Você teve uma rodada de sanções muito importantes impostas pelos Estados Unidos, né, na época pelo George W. Bush, em 2004, na época que a Síria foi colocada ali como o eixo do mal, né, parte do eixo do mal, e essas sanções foram ainda mais aprofundadas a partir de 2011, que foi exatamente quando começou a Guerra Civil. O objetivo americano era exatamente derrubar o governo de Bashar al-Assad. Aliás, muito se falava à época, Daniel, que ter a Síria perto de si era estratégico para a região, pelas rotas, pelo gás natural, pelo entroncamento ali no Oriente Médio. E a lógica do Trump nesse momento é: se a Arábia Saudita está pedindo, isso significa que o governo do Ahmed Shara, né, que é o atual presidente, que é o cara lá do HTS, né, do Hayat Tahrir al-Sham, aquele grupo que a gente já falou várias vezes, né, que foi criado à época como um grupo de apoio à Al-Qaeda. Tá? Então, se esse governo é próximo à Arábia Saudita, e a Arábia Saudita é minha brother, é minha aliada, pô, esse cara ele tem que ser fortalecido, porque eu trago a Síria para o meu lado. A Síria não fica do lado da Rússia, a Síria não fica do lado do Irã. Então ele anunciou hoje que irá retirar as sanções americanas que os Estados Unidos têm contra a Síria. E aí ele vem com aquelas frases de efeito, né, Daniel, que são maravilhosas, aquela tentativa de cortejar o Mohammed bin Salman, né, que é o príncipe regente da Arábia Saudita. O que eu não faço pelo príncipe? Eles têm uma coisa, né, com o príncipe, é um príncipe, o que eu não faço por esse príncipe? E no final ele falou O Trump ainda assim... gosta, né, de ditadores, gosta de governos fortes, ele tem essa pegada, digamos assim, né, Tanguy? Não, e a outra que ele falou no finalzinho da conversa, eu acho que realmente gostamos muito um do outro. Foi fofo, né? Essa foi fofinha. Trump, você sabe ser fofo quando você quer ir com os quartejadores. Eu realmente acho que gostamos muito um do outro. E sobre o Irã, ele também falou sobre o Irã, óbvio, né? Um tema muito sensível para a Arábia Saudita. O Trump disse que quer oferecer ao Irã um novo caminho, mas que se não houver um acordo nuclear, o Irã irá sofrer a máxima pressão dos Estados Unidos. E só uma última informação, Daniel, que diz respeito ali ao Trump, aquele cenário ali também. Ele, o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que é o Steve Witkoff, disse que em breve a Arábia Saudita fará parte dos acordos de Abraão. Ou seja, basicamente o que os Estados Unidos estão anunciando é que a Arábia Saudita vai normalizar as relações com Israel. Minha impressão: o governo Trump, jogou isso sem que a Arábia Saudita tenha dito, beleza. Jogou isso como, vai, e você acaba pressionando o governo da Arábia Saudita a meio que não querer deixar os Estados Unidos numa situação complicada. Agora, a Arábia Saudita segue dizendo até hoje que só vai começar a dialogar com Israel quando houver uma solução para a Palestina, o Estado palestino e o fim dos ataques contra Gaza. Então isso aqui é coisa a ver para o futuro, Daniel, para a gente ver se vai de fato se concretizar, mas nesse momento é o que nós temos para essa visita. Agora, Daniel Souza, eu estou sabendo que você vai falar sobre Portugal, mas não é Portugal tradicional, é verdade? É verdade, Tanguy. Hoje temos aqui uma palavra dos nossos amigos da Você Português e acho que chegou o momento, Tanguy, de falar de Portugal Oriental. Portugal Oriental é que é aquele pedaço grande ali da Península Ibérica, né? Aquela parte maior ali. É aquele outro pedaço da Península Ibérica, né? Que é aquele condomínio com muitos países ali dentro. Tem Catalunha, tem Castela, tem Galícia, tem País Basco. Esse é Portugal Oriental. Vocês já entenderam, né? Sobre quem estamos falando? Pois bem, em Portugal Oriental, Tanguy, você não vai acreditar, rapaz. Agora, principalmente em Madrid e Barcelona, você está tendo cobrança pelo tempo que a pessoa permanece na mesa. Então, em Barcelona, por exemplo, você tem ali um café, que se você pedir um cafezinho e tomar rapidinho, €1,30. Se você ficar mais de 30 minutos ali, mexendo no seu laptop, ocupando a mesa, enchendo o saco e não se manda, aí vai ser €2,50.
Se você ficar mais de 1 hora para tomar aquele cafezinho, aí 4 € o cafezinho. Porque afinal, Tanguy, time is money, e você sabe que Portugal Oriental tem aí esse foco na lucratividade, na rotatividade das mesas, como forma realmente de aumentar a rentabilização do seu negócio. Então é sobre isso, Tanguy. É sobre isso, Portugal Oriental que acaba tendo aí uma inovação muito antipática, né? Muito antipática aí, mas de qualquer forma, temos aí Portugal Oriental trazendo essas novidades e sempre matando de orgulho Portugal, né? Portugal no país no qual estou nesse momento e Portugal original, digamos assim, né? Não a cópia, não a versão estendida, digamos assim, do restante da península. Aí, você que está ouvindo a gente, você pode ter simpatizado com o que o Daniel falou. Você, eventualmente, pode ter uma ascendência portuguesa. Ou você pode ter ouvido isso... Se simpatizou, muito provavelmente você tem. Aliás, Tanguy, você testemunhou aqui em Portugal, nas poucas horas que teve, como efetivamente funciona esse bom relacionamento entre esses dois países ibéricos. O que eu ia dizendo é que se você ouviu e simpatizou, é possível que você tenha ascendência portuguesa. Só que se você ouviu e ficou ofendido, é possível que você tenha ascendência espanhola. E se você olhou para isso tudo e riu, é possível que você tenha ascendência italiana. Qualquer um desses casos, no entanto, você pode almejar aí o seu passaporte, a sua nacionalidade. Tudo isso você pode conseguir com a Você Português e Você Europeu. O link está na descrição, porque é uma empresa que é especializada em conseguir exatamente o passaporte que você precisa, que abre tantas portas, né, Daniel? A gente está falando sobre uma empresa que oferece cidadania para obtenção, uma assessoria para obtenção de cidadania portuguesa, italiana e espanhola, com tudo que você precisa, com genealogista, busca por certidão, com advogados no Brasil, com advogados na Europa, abertura de contas na Europa, tudo o que você precisa para conseguir sua cidadania, inclusive com análise de viabilidade gratuita, caso você tenha algum antepassado que seja de um desses 3 países, Portugal, Espanha ou Itália. Não perde tempo, isso oferece oportunidades demais para você e para sua família. Acesse o link que está na descrição desse episódio. Tenho certeza que você, no futuro, vai nos agradecer, inclusive com a possibilidade de poder votar nas eleições de lá também, né? Então você tem ali uma vivência, de fato, como cidadão desse país. Daniel Souza, eu quero voltar a falar sobre Ucrânia, né? Sobre Rússia e Ucrânia, foi um assunto sobre o qual a gente falou tantas vezes ao longo dos últimos dias. Não sabemos ainda se Putin vai ou não para Istambul para participar das negociações diretamente com o Zelensky. O Zelensky já disse que estará em Istambul esperando Vladimir Putin. O Putin está fazendo suspense para lá na frente dizer que não vai, né, Daniel? Vamos ser sinceros aqui, eu não estou com a menor expectativa de que ele vai aparecer lá. E no meio disso tudo a gente tem a Europa, Daniel. A gente falou sobre isso ao longo dos últimos dias também, dizendo que se não houver cessar-fogo, a Europa pretende implementar novas sanções contra a Rússia. E aí, a gente falou aqui, Daniel, que isso tá com uma carinha de 2022, né? Mas hoje apareceu uma notícia que talvez explique por que França, Reino Unido, Alemanha, Polônia voltaram a falar sobre sanções. Eu queria te ouvir sobre isso. Saiu um relatório do Instituto de Economia de Transição Econômica de Estocolmo, que foi um relatório que foi formulado para os ministros das Finanças da União Europeia. Então foi algo que foi demandado, um estudo que foi demandado, e segundo esse documento, a economia russa parece ser resiliente, mas sofre com desequilíbrios estruturais cada vez mais sérios. Esse relatório fala sobre a dependência de estímulos fiscais de guerra. Então, como a economia não está muito bem, a guerra, em grande medida, está levando a estímulos fiscais que ainda mantêm a economia numa situação ainda de um certo aquecimento, mas se torna uma situação insustentável no longo prazo. Existe ainda, segundo esse relatório, uma incoerência entre a inflação oficial, que, segundo o governo russo, está entre 9% e 10%, e a taxa de juros básica, que está na casa de 21%. O que indica, portanto, que talvez essa inflação esteja manipulada, está muito distante. Você manter uma taxa básica de juros em 21% para conter uma inflação que está entre 9% e 10%, ou seja, é provável que essa inflação esteja bem mais alta
do que isso. E o relatório também fala que o déficit fiscal real da Rússia pode ser o dobro do que é divulgado oficialmente. Então, segundo o governo russo, o déficit está na casa de 2%, mas segundo esse relatório, pode estar na casa de 4 a 5%. Isso colocou, Daniel, na cabeça dos países europeus a ideia de que talvez agora colocar sanções econômicas tenha efeito sim. Então a gente falou aqui, poxa, sanção não está adiantando, né? A Rússia está conseguindo se virar bem, mas segundo esse relatório, é possível que a Rússia esteja numa situação muito pior do que aquela que ela está aparentando e, portanto, sanções econômicas agora serviriam sim como uma força de pressão contra o governo de Vladimir Putin, Daniel. Ainda mais sanções secundárias, né, Tanguy? Que são aquelas sanções que na prática são praticadas contra pessoas, contra instituições que continuam a realizar negócios com a Rússia. E claro, as sanções elas tendem a ter um efeito alongado no tempo e há muitas dúvidas realmente em relação a alguns dados macroeconômicos que têm sido divulgados pelo país nos últimos tempos e, consequentemente, a imposição aí de novas sanções e eventualmente sanções secundárias acabaria sendo algo que colocaria a Rússia sob pressão. É claro que a Rússia tem buscado alternativas na China, na Índia, com outras parcerias, com outras alternativas, até o próprio Brasil tem sido uma dessas alternativas, mas é possível que novas sanções sejam aí um mecanismo de pressão, pelo menos os europeus acreditam nisso, e acho que é bastante factível que a economia russa esteja mais desorganizada do que efetivamente os russos deixam transparecer, inclusive com alguns indicadores macroeconômicos mais deteriorados do que os russos costumam transparecer. Isso me parece algo, é um cenário que é bem possível, né? Ô, Daniel Souza, vamos para a Geleira Chaqueira de hoje? Opa, por não. A Geleira Chaqueira de hoje fala sobre políticos populares, né, Daniel? Aquelas pessoas que são abraçadas pelo público, que, pô, as pessoas amam e tal. É verdade, Daniel Souza? É verdade, Tanguy. Hoje vamos falar sobre Dina Boluarte, a presidente do Peru, que conseguiu alcançar, Tanguy, veja você, um índice de aprovação de 2%. Eu disse 2%. E apenas 2%. Ou seja, como a pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, a popularidade da Dina Boluarte pode estar entre 0 e 4%. Veja você. E, aliás, no norte do Peru, a popularidade da Dina Boluarte é de 0%. 0% é a popularidade da Dina, aliás, no país todo, ela tem aí uma desaprovação de 94%. Claro que a gente não está totalizando 100%, é 94,2%. O restante são aquelas pessoas que não sabem ou não quiseram opinar. O cara preferiu dizer que não sabia dizer que gostava dela. Isso já diz alguma coisa, né? Já diz alguma coisa. O não sabe, não opinou, tem mais percentual do que o percentual de aprovação. E é pouca gente, né? Muito pouca gente não sabia, o que é aterrorizante. E ainda é mais do que as pessoas que afirmaram que gostam dela. Cara, mas ela segue ali, tem animada, achando que, pô, tá fazendo um bom governo. Aliás, eu vou te dizer um negócio, cara, ser presidente do Peru é um dos piores empregos do mundo. A chance de você ir pra cadeia, a chance de você terminar mal não é pequena. E se você terminar, você vai terminar com 2% de popularidade, o que não é exatamente alvissareiro, não é animador, mas é o que temos para hoje. Então, Dina Boluarte, a presidente do Peru, 2% de aprovação. 2% é melhor do que preso, né? Que provavelmente é o que vai acontecer com ela também. Isso acontece, é uma grande tradição, uma fortíssima tradição peruana, né? E a chance da Dina Boluarte ir presa é gigantesca, né? Se empilham acusações contra ela. Então, acho que, de fato, esses 2% aí vão ser a menor das preocupações dela. Daniel Souza, dito isso, vamos deixar aqui esse episódio um oferecimento da Você Português, né? A gente deixa aqui a nossa indicação mais uma vez. Se você gostaria de saber aí se de repente dá, se tem direito, se não tem, tudo, procura o link na descrição desse episódio, você consegue acesso por lá.
E deixo também aqui o convite para as pessoas, Daniel, que estão nos assistindo aqui, que estão nos acompanhando, para assistirem a aula que a gente acabou de dar lá no YouTube do Petit Jornal. Uma aula gratuita sobre Ruanda. Falamos um pouquinho, Daniel, tentando ir um pouco além do genocídio, né? O genocídio foi um fato absolutamente enfim, catastrófico e único na história de Ruanda. Morreram entre 800 mil e 1 milhão de pessoas ao longo de cerca de 100 dias, apenas 31 anos atrás, mas o nosso objetivo nessa aula também foi mostrar o antes e o depois. O que levou a esse genocídio? E o que o Ruanda tem feito para lidar com essa memória tão recente no genocídio, tanta gente que está lá ainda, que está viva, né, que era criança, que era jovem, que já era adulto na época. Eu e o Daniel estivemos em Ruanda recentemente, então temos muito a falar sobre isso. Então, recomendo aí que você acesse a aula, assista lá, e é uma forma, inclusive, de você conhecer os cursos que a gente oferece, petcursos.com.br, não perde não, link na descrição desse episódio também. Fica aqui o nosso agradecimento também, Tanguy, aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente para apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.